pela manhã, nós terminamos com Marcos capítulo 13, falando de Yeshua, né? Yeshua ali estava literalmente explicando a respeito do preço que se paga pela adesão ao Eterno, pela adesão ao nome de Adonai, e o que vai nos custar estarmos intimamente ligados a isso. Mas é muito interessante que durante a questão de nós diferenciarmos os dois tradicionais substantivos que dão nome à congregação, eu já adiantei de manhã que Kahal e Edá, né, as duas palavras que o primeiro versículo da Parashá inicia, elas muitas vezes são usadas como sinônimos, mas a Torá especialmente tem um cuidado de separá-las na hora da escrita. O sinônimo dessas duas palavras, ele é mais usado no período babilônico e pós-cativeiro babilônico, onde a gente vê uma mistura dos sentidos de Kahal e Edá. A tradução dessas duas palavras, elas nos ajudam a compreender uma questão visceral no que diz respeito ao relacionamento do homem com o seu Criador. Fazer parte de uma comunidade não nos garante fazer parte da assembleia existente no meio dela. Ou seja, a adesão aos profundos princípios do Shabat e do ensino sacerdotal selecionam em qual dos grupos nós pertencemos. Via de regra, todas as pessoas que fazem parte de uma kahal, de uma assembleia, são parte da comunidade. Mas nem toda a comunidade é parte da assembleia. E eu fui compreender isso por meio de uma aplicação muito específica que a Torá dá no ritual sacrificial de Levítico capítulo 4, verso 13. Vamos abrir lá para a gente observar esse versículo aqui, que ele vai nos explicar por que eu posso ser parte de uma comunidade judaica e não ser parte da assembleia judaica instituída por essa comunidade. E a última coisa que eu desejo é que nós saímos daqui imaginando que este é um apontamento humano, tá? Como se por uma questão política, uma questão social, uma questão administrativa, houvesse alguém que falasse: ó, Ulisses, a pastora Sandra e o Leomar são, o Leonardo, seu Ivan, a Esther não são. Não funciona dessa maneira. Nós sabemos isso. Essa questão de ser ou não parte de uma assembleia com autoridade para julgar o local onde você habita, não é uma proposição humana. Não cabe ao homem determinar se A ou B são ou não participantes de uma assembleia. Olha o que o livro do Levítico vai nos dizer. Se toda a Levítico capítulo 4, verso 13. Se toda a comunidade Edá de Israel se perde, assim que o André Chorak escreve, se perde, sendo ocultada uma palavra aos olhos da assembleia, Kahal, e se eles fazem uma de todas as ordens de Adonai que não devem ser feitas, a comunidade é culpada. Levítico 4:13, numa outra versão. O que quer dizer aqui? Que numa gama de pessoas muito maior, que é a comunidade, podem surgir questões de violação da Torá. Aqui é a legislação do pecado por ignorância de uma comunidade, na verdade de uma assembleia que habita uma comunidade. Então, nitidamente, se nós aqui como casa somos estabelecidos como uma comunidade, e houver uma ou mais pessoas em transgressão pública da Torá, que cabe à assembleia julgar isso daí, e não julga, a assembleia cai no pecado de ignorância. É disso que o texto está se tratando. O que quer dizer que nem todos os participantes da comunidade são integrantes da assembleia. Quem é que faz essa escolha? Como é que se estabelece o critério para eu julgar se o Leomar é ou não da assembleia? E se o seu Ivan é ou não da assembleia? Desde a sua entrega, a Torá prevê um ajuntamento solene do povo que diz amar ao Eterno.
e que também fez e faz juramentos e alianças com ele através dos relatos bíblicos. Ou seja, desde que Bíblia é Bíblia, existe o homem tentando se aproximar de Adonai porque diz que ama Adonai. Isso é um fato. O tabernáculo itinerante no deserto foi a primeira obra física que desejou unir esses amantes de El em torno da sua sacralidade. Ou seja, para nós sermos considerados participantes desta congregação de Adonai, nós precisaremos necessariamente viver em meio à sacralidade que Adonai estabelece para ele habitar num determinado local. Ok. Por esse motivo, não fazia sentido algum existir apenas o local físico para encontrar com o Eterno, visto que sozinho este local não contempla as aspirações de Hashem para se relacionar com o homem. Seria muito simples da parte de Adonai estabelecer um local físico para que o homem fisicamente se apresentasse e isso fosse suficiente, Leomar, para que um relacionamento entre Criador e criatura se estabelecesse. É muito mais do que isso. E isso, nós vamos chegar lá, João capítulo 4, não é isso que você está se referindo? Nós vamos chegar lá em Yeshua. Mas ali é muito mais profundo por causa da Parashá Vayekerel. Aqui eu posso afirmar com certeza, baseado nessa compreensão da Parashá, que mais do que nunca essa casa pode dizer que os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém, sem habitar fisicamente Jerusalém. Não necessariamente quem habita fisicamente Jerusalém faz parte da Assembleia de Jerusalém. Existem participantes dessa Assembleia espalhados pela face da terra, porque sabem se aproximar da sacralidade do seu amado El. Vinculado a esse local físico, foi necessário agregar mais duas outras coisas para que a reunião de pessoas em busca do Eterno se tornasse um encontro solene com Ele. Por isso que Levítico capítulo 23 vai dizer assim, são estes os encontros solenes com Adonai. E ali ele estabelece Pessa, Shavuot, Sukkot, Yom Kippur, Yom Teruah, Rosh Hashanah. Por quê? Porque a atmosfera do local físico estabelecido por Adonai atrai sobre ela a santidade de Adonai. Então cria-se um padrão para que os habitantes da comunidade possam se tornar agregados da congregação, pelo padrão de santidade de Adonai. É isso que Paulo ensina lá aqui em Romanos capítulo 9. Ele diz assim no verso 4, né? Aliás, ele desde o princípio aqui do capítulo 9 ele vem falando. Mas ele fala assim, verso 4, são israelitas, pertence-lhes a adoção de filhos, a glória, as alianças, a Torá, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e deles descende o Mashiach segundo a carne, o qual é sobre todos. Elohim bendito eternamente, amém. Verso 6 ele diz, não que a palavra de Elohim haja falhado, pois nem todos os que são de Israel são israelitas. Perfeito. Dentro desse critério, por que Israel tem 3 instituições? Um é o local físico, o Shabat é abstrato. O sacerdócio é abstrato. O sacerdócio não é físico. O sacerdócio é uma instituição abstrata, porque o sacerdócio só existe para um fim, ensinar e fazer cumprida a Torá. A Torá ela é totalmente abstrata, você não palpa a Torá, você não consegue enquadrá-la dentro de uma caixinha. O Shabat, muito menos. Para que o físico, como a escada de Jacó, se conectou com o espiritual, precisava haver um local físico para esse encontro. Chama-se tabernáculo, ou o templo em Jerusalém. Mas nós ainda estamos na questão do tabernáculo itinerante. O Shabat vem assumir um papel demarcando os tempos para o encontro com Adonai. Desde as antiguidades, os dias eram contados por ciclos de Shabat. Ou seja, o fulano viveu tantos ciclos de Shabat diante do Eterno.
O fulano contou 7 ciclos de Shabat até celebrar Shavuot. Shabat é o marco institucional da Torá de tempo, porque é o Shabat que demarca os 7 dias da criação, onde Adonai todas as coisas fez e depois descansou. Então isso vem tornar a atmosfera aproximada com o espiritual. O sacerdócio ele estabelece as regras do encontro, que são fundamentais para que a presença de Adonai se faça palpável em meio aos seus amantes. Se você tem a cronologia de tempo visualizada pelo Shabat, você tem o local físico da casa marcando o local do encontro, você precisa de uma administração desse processo para que as coisas não aconteçam fora de ordem. Por que na semana passada foi cobrado que os homens se ajustem? Vocês acham que a pastora Sandra está poupando as mulheres de saia curta, de decote, que não cobre a cabeça, que são casadas, que tem aqui dentro? Não, ela não está poupando. Está implícito. Mas ela está cobrando dos homens, porque a atmosfera da casa precisa estar em ordem com a santidade de Adonai. E é função dos homens, dos sacerdotes. Por isso que o puxão de orelha sobre se portar, saber como falar, saber como testemunhar, se vestir, arrancar adereço, vem em cima de uma cobrança que virá primeiro sobre os homens. Vocês não viram nenhuma das filhas de Levi morrer no incêndio do tabernáculo. Vocês viram Nadab e Abiú violando uma norma do tabernáculo e morrendo. Então, sobre quem vai vir primeiro a bomba, Wagner? Vamos usar assim a expressão. Sobre quem tem a função de administrar. Que não tira em nada a necessidade de ajuste onde precisa haver nas mulheres. Em nada. Em nada. Observa como que a peculiaridade do tabernáculo, aí eu vou avançar na Parashá Pekudei, Êxodo capítulo 39. Nós vamos ler alguns versículos aqui para nós entendermos que esta morada do encontro de Adonai com o homem, ela vai fazer Adonai habitar naquele local. Antes de nós termos uma habitação perpétua nos céus, nós precisaremos ser habitados por Adonai de forma itinerante. É por isso que existe um tabernáculo que se move e um tabernáculo estático. O tabernáculo estático é o tabernáculo que fala do fim, do futuro, de um período onde, pós-reinado messiânico, Adonai reinará sobre a face da terra. O tabernáculo itinerante é o tabernáculo que se movimenta mediante a necessidade num período pré-reinado messiânico. Moisés navegou muito bem com esse tabernáculo. Ele conduziu esse tabernáculo nas Parashiot Matot e Massei, partidas, tribos, conduzindo Israel de forma solene diante de Adonai. Nós precisamos ter a mesma cadência que Moisés teve em nos conduzirmos na presença de Adonai. Só que hoje nós não temos Moshe fisicamente. Nós temos um Rabi Yeshua, pastor, que na ausência deixou um sopro. Não, Leomar, eu digo assim, nós temos um Moisés físico no sentido de dialogar abertamente, mas ele deixou um sopro sagrado que nos conecta ao Pai, para que esse diálogo não se perca. Pois não, pastora? Olha, nós fazemos isso muito pequeno, muito pequenininho rudimentar ainda. Rudimentar, mas nós fazemos essa movimentação. O que precisa é alguns da congregação, alguns já entenderam a movimentação, mas a congregação toda, a comunidade precisa se tornar assembleia. Exatamente, precisa se tornar assembleia e receber isso de bom grado no seu coração. Essa é a grande encrenca de muitas pessoas que chegam a esta casa, participam durante meses, às vezes anos da casa, mas quando a coisa arrocha para um movimento onde estaremos onde Adonai estiver, aí começa a briga, por causa dos limites que a própria pessoa se impõe, ou por um excesso ainda de cristianismo de Egito, de Roma, que não saiu da pessoa, ou por um excesso do outro lado, um judaísmo pesado, cheio de tradições que não te permitem sair do quadradinho e você se torna inútil para Adonai neste tipo de trabalho. Um itinerante. Itinerante. Está tendo a guerra lá na Ucrânia, né?
O Rabinato Central de Israel ontem soltou uma nota pública. Quem me falou isso foi Laila, hoje eu nem sabia disso. Soltou uma nota pública autorizando os judeus a movimentarem dinheiro, dirigir carro e se movimentarem em Shabat para escapar da guerra. Eu pergunto para você, Ulisses, um tabernáculo itinerante, um homem que tem Adonai, a Torá e o Espírito do sopro sagrado, precisa vir uma autorização formal para ele saber como poupar vidas ao redor dele? E aí a gente fica com aquele freio de mão puxado, com a Brasília velha dando tiro naquele motor, Ulisses, ladeira acima tentando andar. Quando o mundo está precisando de uma Kombi, antes Arthur que vai lembrar disso, uma Kombi na banguela, ladeira abaixo, descendo. Precisa de ser ligeiro, o sopro sagrado tem hora que vai apertar para a coisa acontecer de forma ligeira. Olha o que Moisés vai nos ensinar pelo relato da Torá aqui no Êxodo 39. Vai lá no verso 32. Eu vou ler o 32, a parte A do 33, o 42 e o 43. Presta atenção nisso aqui. Êxodo, capítulo 39, para Chapecudei, do sábado que vem. Versos 32 e 33a. Olha como é que ele fala. Completa-se todo o trabalho da morada da tenda do encontro. Eu estou numa outra tradução. Os filhos de Israel fazem segundo tudo que Adonai havia ordenado a Moshe, ou seja, a estrutura física foi feita perfeitamente. Eles fazem assim. Agora olha que interessante isso aqui. Eles fazem vir a morada até Moshe. Pensa nisso. Eles fazem assim, ou seja, finalizam a obra. Verso 33, parte A. Eles fazem vir a morada até Moshe. Não é Moisés que vai ao encontro deles para inspecionar-lhes. Somos nós que construímos algo que Adonai nos mandou, que fazemos questão de passar pelo crivo da Torá para ser aprovada. Moisés aqui é a Torá. Nós temos que fazer questão de pegar esta obra e levá-la diante de Moisés para aprovação. Antes que Adonai venha e habite. Se não passar pelo crivo da Torá, Adonai não se apresenta. Como é que as comunidades que se dizem igrejas ou sinagogas passam pela presença de Adonai sem ter Moisés? Se o pacto acabou, se o Velho Testamento foi anulado e Jesus fez tudo por mim, como é que você diz que uma casa, uma igreja, tem a presença de Adonai ali dentro se não passou pelo crivo de Moisés? Pela Torá, Adonai nunca habitou aquela casa. Pode habitar um ou outro coração sincero que creia e sirva a Adonai, mas a habitação da atmosfera do local, não. Sem Moisés, não. Verso 42. Segundo tudo que Adonai ordenara a Moshe, assim fazem os filhos de Israel, todo o trabalho. Moshe vê toda a obra. Eis, eles a fizeram como Adonai havia ordenado. Assim o fizeram e Moshe os abençoou. A Torá nos abençoa quando a obra ela é aprovada. Mas de que bênçãos está se referindo aqui Moisés no capítulo 39? De quais? Está dizendo que Moisés vem e os abençoa, mas não tem o texto da bênção. Eu te abençoo para que você seja rico, para que você tenha muitos filhos, para que você... Qual é a bênção? Vezot Haberahá. Eis a bênção. O encerramento do livro da Torá é um proclame de bênçãos que Adonai anuncia para aquele que conseguir cruzar a terra e garantir uma habitação fixa, onde Adonai nunca mais deixará. Salmo 90 está aí para isso. Agora olha que interessante, capítulo 40, verso 17. Vamos caminhar aqui nessa cadência. Êxodo 40, 17. Assim, no primeiro mês, no segundo ano, no Rosh Hodesh de Nisan do segundo ano, foi levantado o tabernáculo. Temos uma data.
Rosh Hodesh, primeiro dia do mês de Nisan, do segundo ano da partida do Egito. O tabernáculo foi levantado. Salta no verso 31 e vamos até o 38 na leitura. E Moisés e Arão e seus filhos nela lavaram as suas mãos e os seus pés. Quando entravam na tenda da congregação e quando chegavam ao altar, lavavam-se, como o Eterno ordenara a Moisés. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou a cortina da porta do pátio. Assim Moisés completa a... Quem finalizou a obra do tabernáculo? Qual foi a parte que coube aos homens designados para a obra fazer? Eles fizeram os utensílios, fizeram toda a parte que era de objeto móvel do tabernáculo, fizeram as cortinas de divisão entre átrio, lugar sagrado e santíssimo. Mas quem ergueu a parte externa do tabernáculo, que foi o fim da obra? Moisés. Mas quem ergueu o interior da obra? Cada um dos Benê Israel que contribuiu para a formação do tabernáculo. O coração de cada um de nós é responsabilidade nossa de erguer como um local de habitação para Adonai. Mas quem nos cerca e nos protege para que nós não venhamos a fazer mal a este local é Moisés. A Torá é o nosso porto seguro para que aquilo que é mais íntimo, onde Adonai habita, não seja prejudicado por más ações que eu possa vir a fazer. É Moisés que finaliza a obra. A garantia da presença de Adonai no meu interior depende de uma Torá me cercando e me guardando. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Eterno encheu o tabernáculo. E a glória do Eterno enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantavam, não caminhavam, até o dia em que ela se levantasse. Porquanto a nuvem do Eterno estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Se Adonai me mandar andar, eu ando. Se Adonai me mandar ficar parado, eu paro. Eu não posso ser um cavalo desenfreado que em nome de Adonai saio fazendo e acontecendo, ou um preguiçoso que arreia debaixo da sombra e fala: daqui ninguém me tira, daqui ninguém me move. O mesmo critério para erguer a tenda de Davi, porque o funcionamento é legislado pela Torá e pelo sacerdote. Aquele lá do Rio Grande do Sul, que não levantava nem com o maior guindaste do mundo. Ele podia passar noites e dias orando, que não levantaria. Por isso. Porque a norma é mosaica. O tabernáculo caído de Davi se erguerá, seguindo as normas do tabernáculo. Nós vamos chegar aqui com Davi planejando o tabernáculo. Agora, sim, que vai seguir toda a legislação mosaica para funcionamento de um local de encontro para Adonai, com certeza. Só que aqui, muito interessante, que até o final da Parashá Pekudei, encerrando o livro de Shemot, e quando nós avançamos para o livro de Levítico, que se passa exatamente naquela semana da consagração dos sacerdotes, o livro de Levítico foi escrito e narrado num período de uma semana. Nós temos a nítida impressão que o ápice da glória de Adonai estava estabelecido sobre Israel. E estava. Avança lá em Números capítulo 10. Números capítulo 10, temporalmente, é a mesma semana da narrativa de Êxodo. Parece que a gente andou um monte de paraxá até lá. Mas isso, cronologicamente, nós estamos parados no tempo. Desde a paraxá Terumá até a paraxá do capítulo 10 de Números, que eu não vou lembrar qual é. Acho que é Shelar, né? Shelar? Não sei, tem que lembrar aqui se é Shelar. Capítulo 10 de Números. Se não é Shelar, é logo em seguida.
Número 10, números 10. Bealoterra, isso, é a que antecede, não é isso, Liz? Obrigado. A Paraxá Bealoterra, ela vai narrar um fato que é único na história de Israel, que depois só 39 anos depois voltou a acontecer. Olha o verso 33 do capítulo 10 de Bamidbar, de Números. Assim, partiram do monte do Eterno, caminho de 3 dias, e a arca da aliança do Eterno caminhou diante deles, caminho de 3 dias, para lhes buscar lugar de... A arca, ela se encontrava no centro do arraial, da comunidade, cercada pelas 12 tribos, porque ali era a tenda onde Adonai vinha receber o sacrifício dos filhos de Israel. Quando ela se move à frente do exército, é o momento que Adonai estabelece o cruzamento do Jordão para que o povo venha e encontre descanso. Ou seja, o tabernáculo itinerante que caminhou pelo deserto ao longo de 1 ano saindo do Egito, estava pronto, inaugurado, levitas consagrados, serviço sacerdotal em ordem, o Jordão para cruzar. A arca toma a frente, ou seja, o Sefer Torá toma a frente, mas Israel reclama da... Eles reclamam daquilo que Moisés fornece como pão para sustentá-los no deserto. E a nuvem do Eterno ia sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Acontecia que, partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Eterno, que os seus inimigos se dispersem, que os seus adversários fujam diante de ti. E repousando a arca dizia: volta ao Eterno, as miríades de milhares de Israel. Por que vocês acham que antes da abertura da arca aqui, é o cântico que a gente entoa? É Números capítulo 10. Porque é o momento que Israel falhou diante de Adonai, porque não acompanhou o movimento da arca. Estava tudo pronto. Mas não adiantava ter um serviço sacerdotal humano, não adiantava guardar Shabat de forma humana, não adiantava ter um tabernáculo estruturado apenas humanamente. O coração dos Benei Israel ainda não era perfeito e glorioso como a obra física que foi entregue. De forma que a arca se retrai, o Jordão não é cruzado, passa-se 39 anos para uma geração morrer no deserto, para que depois os filhos daqueles que saíram do Egito tivessem a autonomia de cruzar. Só que Josué capítulo 18, que nós lemos de manhã, eles cruzam, era uma nova geração, precisava aprender sobre a itinerância da presença de Adonai. O tabernáculo para em Siló e fica lá até que Salomão, depois ele vai para Gibeá, se eu não me engano, para depois ir para a eira de Araúna, Monte Moriá, Monte Sião, onde está hoje o Muro das Lamentações, que é o resíduo do tabernáculo de Esdras e Neemias que sobrou depois da destruição. O fato de terem cruzado o Jordão não tirou, pastora, a dependência de aprender a andar itinerante com a arca. Porque não dá para a gente querer saltar para a cereja do bolo, que é Adonai habitar perenemente em mim, sem antes eu não saber me mover pelo sopro sagrado, onde Adonai me andar, para eu servir a todos aqueles aonde o meu pé pisar. A arca foi para os filisteus, gente. Causou terror, mas foi. Vocês vejam a dificuldade que foi para a arca chegar em Jerusalém. Exatamente, ficar trancafiado entre os muros dá uma segurança, mas uma falsa ideia de que Adonai habita. Qual foi o custo da arca para chegar a Jerusalém? Lá no local onde ia ser construído o templo. Custou a vida de um homem, custou a casa de Obed-Edom não sei quanto tempo. Quanto? 20 anos na casa de Obed-Edom. Vocês estão achando que foi assim? Bota nas costas, sobe e resolve? Vamos habitar perenemente em Jerusalém, no Monte Moriá?
É um final de vida custoso, que custou o sangue de Uzá, que custou um monte de animais que Davi foi sacrificando, acho que a cada 6 ou 7 passos, até a arca chegar no seu lugar. O final de vida do homem, ele é o ponto glorioso. Mas enquanto tem fôlego, há trabalho. O vosso descanso não é aqui. Por isso que o tabernáculo é itinerante. E por que depois Adonai permitiu o templo ser destruído 2 vezes? Porque ao invés de aprenderem com a lição dos que erraram no passado, começou a ficar cômodo, a ponto de vender e tornar a casa do meu pai uma casa de comércio. Aí vem um louco, interpretado como louco, com um chicote na mão, limpando a casa. Até o dia que Adonai olhou e falou: a casa não me serve atualmente. Eles têm que aprender que eu vou morar no interior do coração deles. Aí ele destrói. Deixa só um muro de pé para a lembrança da perda não se apagar da memória. E aí bate cabeça de manhã, de tarde, de noite, anunciando para as nações que se foi a glória de Adonai. Mas que ele precisa retornar para o coração do homem, o verdadeiro terceiro templo que vai se erguer. Vai ter a obra física? Pessoalmente, o Leonardo acredita que sim, porque ela precisa anunciar. Mas ela vai ser gloriosa, porque as nações vão reconhecer a necessidade de entronizarem Adonai no interior do homem. De Shabat a Shabat, de lua nova, vão ter que subir para adorar em Jerusalém. Toda a carne vai se dobrar, diz o profeta Isaías. O Shabat vai marcar o tempo que eles vão subir para adorar, que nós vamos ter que subir. Agora, é muito cômodo. Eu tinha 15 anos de idade, Samuel tinha... Benjamim, você estava na barriga da sua mãe. Seu pai tinha um Gol branquinho, que ele andava com a carrocinha puxando da casa de pastora Sandra, com as caixas de som e os adereços tudo atrás, todo sábado à noite, todo domingo à noite, a gente montava e desmontava. Foram quantos anos aquele colégio Arnulfo Matos? 1 ano para aprender esse movimento. Aí tinha a escala dos jovens, eram os jovens que faziam o serviço, com alguns adultos juntos, que tinha que dirigir, mas eram os jovens que subia, carregava a caixa, levava, trazia, sem conhecer Torá direito, sem guardar Shabat direito, ainda celebrávamos domingo ainda, mas estávamos sendo apresentados a um movimento itinerante do sopro sagrado. Isso nos salvou de nós não ficarmos enquadrados, porque com a casa dessa, quer ver melhorar? Quer ver melhorar, Ulisses? Vamos fazer a caixinha do ar-condicionado e do insufilme, escurinho, geladinho. Você acha que vai sair alguém daqui de dentro para ir em algum canto servir a pobre, necessitada, vulnerável dessa cidade? Você sai, Felipe, desse jeito? Nós não vamos receber ar-condicionado tão cedo da parte de Adonai, enquanto a gente não aprender. Porque vai virar um conforto que lá no futuro Adonai vai preferir destruir a casa para dizer: fizeram mau uso da minha casa. Aí é capaz de deixar um muro ali embaixo de pedra para a gente bater a cabeça e lembrar que um dia tivemos uma casa. É isso que Adonai está gritando e falando, para que nós saiamos da posição confortável de ser uma comunidade e nos transformarmos numa congregação, numa carral. E é isso que o novo Sefer Torá vai vir marcar um tempo aqui dentro. Vocês vão ver o peso dele. Dá para segurar. A pastora falou que não dava não, mas dá. Mas vai pesar. Os meninos não dão conta não. Vai ter que engrossar o cambito dos braços para conseguir levantar aquela Torá. Mas dá para levantar. É o novo tempo que Adonai estabeleceu para casa. Aí agora vem a pergunta: eu estou de que lado? Da congregação que se juntou a Adonai para servir, ou da que faz oposição? Porque não tem meio termo. Coré, Datã e Abirão. Ali é o clássico da Torá para ensinar que quem não está com Moisés está contra Adonai. Ponto. O rei Davi, lá em 1 Reis, abre lá, por favor, capítulo 8, ele vai deixar uma herança para o seu filho Salomão. Salomão deu muito trabalho a Davi, mas deu muito orgulho também.
Antes de irmos em 1 Reis capítulo 8, dá um pulinho em 2 Crônicas capítulo 2, por favor. Olha o que é o testamento de um pai para um filho. É bom para a gente que tem filho refletir sobre isso. A gente fica preocupado em deixar apartamento, deixar escola, deixar uma conta bancária para o menino não passar aperto. Tudo isso é muito bom e é muito válido. Mas olha aqui, o preparativo para a construção do templo de Salomão foi o legado e a herança que Davi deixou para Salomão. Olha o que ele vai falar aqui. Capítulo 2, versículo 4. Ora, estou para edificar uma casa ao nome do eterno meu Elohim. Ele sai do âmbito da construção física e agrega o espiritual, e consagrá-la a ele, para queimar perante ele o incenso aromático, para apresentar o pão contínuo da proposição e os holocaustos da manhã e da tarde nos sábados, nas luas novas e nas festividades do nosso Elohim. Esta é uma obrigação perpétua de Israel. A casa que vou edificar há de ser grande, porque o nosso Elohim é maior do que todos os deuses. Depois em casa, por curiosidade, leiam 1 Crônicas capítulo 28, para vocês verem o cuidado que Davi teve em deixar tudo em ordem, para que quando Salomão construísse, Ulisses, era só executar a função. Esse foi o legado de Davi para Salomão. Botou em ordem os levitas, botou em ordem os músicos, botou em ordem os sacerdotes, botou em ordem todos os utensílios da casa de Adonai, preparou a arca para subir para Jerusalém. Salomão, como diz na expressão, só empurrou a bola para dentro, né, pastor? O gol estava aberto e foi fazer. Mas quem deixou pronto? O homem de guerra que não foi digno da parte de Adonai de erguer para ele uma casa. Ele era um homem de combate. Moisés não ergueu um templo permanente para Adonai. Moisés lutou muito no campo de batalha. Moisés teve a honra de finalizar o tabernáculo itinerante. Mas não foi ele que construiu, foi Yehoshua. Quem constrói a morada permanente é a salvação, encarnada na forma de homem. Yeshua, ben Davi, filho de Davi. O legítimo herdeiro da casa que Davi construiu pelas mãos de Salomão. Olha a oração que esse homem faz. 1 Reis, capítulo 8, versículo 15. 1 Reis 8, verso 15. E disse: Bendito seja o Eterno, Elohim de Israel, que falou pela boca de Davi, pela sua boca a Davi, meu pai, e pela sua mão o cumpriu, dizendo: Desde o dia em que tirei o meu povo de Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar uma casa a fim de ali repousar, estabelecer o meu nome. Porém, escolhi a Davi para que presidisse sobre o meu povo Israel. Ora, Davi, meu pai, propusera em seu coração o edificar casa ao nome do Eterno, o Elohim de Israel. Porém, o Eterno disse a Davi, meu pai: porque propusestes no teu coração o edificar casa ao meu nome, bem fizestes em o propor no teu coração. Todavia tu não edificarás a casa, porém teu filho, que sair dos teus lombos, edificará a casa ao meu nome. Esta é a oração de Salomão. Salomão evoca toda a bondade do coração de Davi, desejoso de construir uma casa em seu coração. É por isso que ele interpreta, ao final da obra da construção do tabernáculo, e o verso 27, ele diz assim: mas na verdade, habitaria Elohim na terra? Ele lembra da oração de Davi, que é no coração, é no coração, é no coração. Mas ele precisou ver a obra física pronta para entender que ela não cabia Elohim dentro. Os céus e até os céus dos céus não te podem conter, quanto menos
esta casa que eu edifiquei. Contudo, atenta para a oração do seu servo e para a sua súplica, ó eterno meu Elohim, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo hoje faz diante de ti. Que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre este lugar do qual dissestes, o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve a súplica do teu servo e do teu povo Israel, quando orarem neste lugar. Sim, ouve tu no lugar da tua habitação, nos céus, ouve e perdoa. Ele reconhece que a habitação de Adonai não é na terra. Ele não é limitado a 4 paredes para fazer habitar o Espírito dele em nenhum lugar. Quando Salomão vê o problema que ele quase caiu, que era se resumir a botar Adonai dentro de uma casa, ele apela e diz: ouve a oração do teu servo, porque os céus dos céus não podem te conter. Olha lá no verso 38. Toda oração, toda súplica que qualquer homem de teu povo Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração, e estendendo as mãos para esta casa, ouve tu então onde que Adonai estava? Na casa para onde a gente estende a mão? Não, nos céus. E dá a cada um conforme os teus caminhos, segundo vires o seu coração. Porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Mas olha aqui o verdadeiro filho de Jacó. Também ao estrangeiro, ele é um agregador de reinos, ele é um agregador de multidões de povos, que não for do teu povo Israel, porém vier de terras remotas, por amor do teu nome, pois ouvirão do teu grande nome, e da tua forte mão, e do teu braço estendido, e orar voltado para esta casa, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, e faze conforme tudo que o estrangeiro a ti clamar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo Israel, e para saberem que pelo teu nome é chamada esta casa que edifiquei. Ele estabelece que a casa era apenas um objeto físico para fazer o homem se voltar para o interior do seu, onde verdadeiramente Adonai habita ou ele deixa de habitar. Muito interessante que Yeshua, no capítulo 4 de João, abre lá para a gente encerrar, ele vai elevar esse discurso de Davi, esse discurso de Salomão, a um ponto que vai chancelá-lo como o autêntico legítimo da herança de Davi. A casa que Davi desejou construir para Adonai pertencia a ninguém mais do que o legítimo rei de Israel. Porque Yeshua vai saber enxergar, Leomar, o coração. É por isso que quem se vincula a questões excessivas, tanto da banda do norte quanto da banda do sul, não consegue confrontar Yeshua, o Rabi de Israel. Porque eu posso me enfatiotar todinho. Eu posso simular uma obra justa. Eu posso erguer uma casa dizendo que ela pertence a Adonai. Mas Yeshua vai lá dentro do meu coração e vai dizer se essa obra é ou não autêntica diante de Adonai. Aqui a questão ela se torna flagrante com uma mulher samaritana, para entender a grandiosidade daquilo que Jacó, o agregador de reinos, foi levantado por Adonai para fazer no passado. E Yeshua vai ensinar por meio de uma mulher considerada naquele tempo estrangeira, porque os samaritanos não são nada além de gentios misturados com os descendentes das tribos do norte, que foram para o cativeiro. Misturada as 10 tribos do norte com os gentios daquela região, se formou um povo chamado Shomronim, samaritanos, que habitam a terra de Israel até hoje, e tem um grande dilema contra os judeus, os habitantes legítimos de Jerusalém. Em qual monte Adonai habita? Era um problema de posse de Parashá, Vaiá, Querela. Para os judeus, Adonai habita no Monte Moriá,
onde ali Abraão circuncidou Isaque. E ali a aliança foi feita, e a pedra fundamental da casa de Adonai foi lançada e construída. Para os samaritanos, a entrada de Israel em meio a bênçãos e maldições no Monte Ebal e no Monte Gerizim tornou aquele local sagrado, e alegam eles que ali Abraão circuncidou Isaque. Então fazem do Monte Gerizim o local de adoração de Adonai na face da terra. Então nós temos um problema de Yeshua com os fariseus, que os evangelhos todos narram de forma abrangente, mas aqui tem um problema de Yeshua com os samaritanos, com os outros povos não incluídos previamente na aliança mosaica. Vamos ver o problema qual é? Vamos começar no capítulo 1, que é no verso 1, que dá para a gente completar e encerrar. Quando os fariseus, a turma de Jerusalém aqui, ouviram falar que Yeshua fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Yeshua não batizava e sim os seus discípulos, ele deixou a Judéia e voltou outra vez para a Galiléia. Foi lá para o meio onde se aglomeram as nações, a Galiléia dos gentios. Ele vai levar as boas novas do ensino lá para o povão, que não estava contado. Era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar ou Siquém, aquela mesma Siquém do patriarca Abraão lá atrás, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Era território de José, Efraim e Manassés. Estava ali a fonte de Jacó, e Yeshua, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte. Era quase a hora sexta, hora de sacrifício, da minhá. Vindo uma mulher samaritana tirar água, e Yeshua a provoca. Eu prefiro ler desta forma: Yeshua a provoca. Dá-me de beber. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, ou seja, não havia discípulo próximo de Yeshua para interrompê-lo no diálogo com a samaritana. Verso 9. Disse-lhe a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, me pedes de beber água a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se dão com os samaritanos, por causa daquele conflito lá do passado. Respondeu-lhes Yeshua: se conheceras o dom de Elohim, e quem é que o te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Adom, tu não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. Onde tens água viva? És tu maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele próprio bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Respondeu Yeshua: todo aquele que beber dessa água tornará a ter sede. Ele está falando da diferenciação de uma água física e uma água espiritual. Ele não está desprezando Jacó e o significado deste poço para a casa de Israel. Por favor, hein? Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Ele começa a falar de um sustento físico na terra, e ele eleva o discurso a um sustento espiritual permanente. Um tabernáculo itinerante e um tabernáculo fixo na terra. Olha Yeshua lá na Paraxá. Disse-lhe a mulher: Adom, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui tirá-la. Disse-lhe Yeshua: vai, chama o teu marido e vem cá. Ele provoca a mulher de novo. Porque para habitar este tabernáculo perpétuo, eterno, que não é mais itinerante, que fala da vida eterna, precisa seguir a legislação mosaica de não se prostituir, de não sair casando e divorciando e tendo amantes e adultérios para se regar com prazeres. Legislação sacerdotal ensinada pelos filhos de Levi. Disse a mulher: cadê? Respondeu ela: não tem marido.
Disse-lhe a mulher: não tenho marido. Ela se humilha, ela confessa. Disse-lhe Yeshua: tens razão em dizer que não tens marido. Aí aqui vem a evidência de Yeshua, que conhece o interior do homem. Pois já tiveste 5 maridos, violou a Torá 5 vezes. Um marido para cada livro da Torá você lesou, mulher samaritana. E o que agora tens não é teu marido, é um amante, é um ídolo. Isso dissestes com verdade. Mas ele viu verdade na confissão de pecado dela. Ela ganhou o direito de ser oportunizada a beber da água da vida, a partir deste momento. Porque ela foi honesta, ela foi sincera e foi transparente. Ela não ocultou nada. Ela não se escondeu na questão física. Disse-lhe a mulher: Adom, vejo que é profeta. Nossos pais, olha onde é que ela leva a conversa agora. Ela viu o profeta de Adonai. Ela viu encaminhada a chance de salvação e vida eterna. Boba que não é nada. Ela entra para resolver o dilema, Ulisses, do local que ela morava. Ela está falando de Abraão, Isaac e Jacó. Porque eles são descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Nossos pais adoraram neste monte. Ela está se referindo ao monte Gerizim, que é o conflito com o monte de Jerusalém. Mas vós, os judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Está descrito o conflito. Aonde que eu levanto o tabernáculo? Em Jerusalém ou no monte Gerizim? Ela bota o profeta de Adonai diante de um conflito entre nações, entre pais e filhos. Olha onde é que ela bota o pé dela, hein? Yeshua lhe responde: mulher, crê, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Não adianta subir uma morada física no Monte Ebal, não adianta subir uma morada física no Monte Gerizim, não adianta subir e construir uma casa para habitação em Jerusalém, porque a verdadeira adoração ao Pai não depende de uma casa física, vírgula. Porém, vírgula, nada daquilo que está previsto para Jerusalém reestabelecer em seus territórios está anulado por causa desta fala de Yeshua, ok? Porque para pegar isso aqui e dizer que ele despreza Jerusalém, despreza as ordenanças mosaicas, a ordenança de Davi, não custa, não é disso que se trata. Ele está falando de vida eterna, não está se resumindo a uma vida física e perecível que é a que nós temos hoje. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Vocês não conhecem Elohim. Nós adoramos o que conhecemos. Conhecemos a Elohim, pois a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Elohim é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Ele não limita a distância física para haver uma adoração genuína a Adonai. Subir a Jerusalém é um privilégio, é uma honra, é glorioso, é ver palpável o estabelecimento da palavra de Adonai. Mas a verdadeira adoração vai ser buscada em cada coração que tiver sinceridade de assumir os seus próprios pecados e não ocultá-los diante de Adonai. E nem dos enviados de Adonai. Fazendo dessa forma, nós podemos pegar o Salmo 122 e botar debaixo do braço. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Eu sou um habitante de Sião. Tem um salmo pequenininho que eu li com vocês há pouco tempo, que exatamente fala da certidão de nascimento em Jerusalém. Ele não usa absolutamente nenhum parâmetro físico para estabelecer quem será reconhecido como morador e habitante de Jerusalém e quem não é. E Yeshua eleva o discurso da vida eterna para que os conflitos humanos que levam os homens à loucura disputando metro quadrado físico, ao invés de deixar Adonai vir com o braço e julgar, Yeshua sai dessa pequenez de discurso e se eleva como rei de Israel e diz: se preocupem com a vida eterna e uma adoração verdadeira no interior.
Ele tira o discurso rebaixado dos homens, que é vergonhoso diante de uma Torá tão espiritual como a de Moisés, e eleva à altura do Pai. Que com a chegada do novo Sefer Torá, nós como casa, possamos sair desta questão lá embaixo e possamos nos elevar à presença de Adonai, mesmo precisando preservar uma casa física, mesmo precisando manter tudo que é físico que engloba um tabernáculo, uma casa, uma congregação em dia, em ordem, com seus devidos cuidados e apreços. Isso não isenta a nossa busca por uma coisa mais excelente, que é fazer Adonai habitar o nosso interior perpetuamente. Não desprezarás o óleo ruim. Salmo 51. É a oração de Davi, entre outras que nós poderíamos usar como exemplo. É o coração. E este coração tem a metragem do tabernáculo, tem as divisões do tabernáculo, tem as peças fundamentais que compõem o tabernáculo, aqui dentro. E é este tabernáculo que ele vai procurar sobre a face da terra, porque fisicamente Jerusalém não cabe os adoradores de Adonai de uma só vez para ali habitar. Shabbat Shalom, que o Eterno nos abençoe, nos conduza na semana Pekudei e nos faça chegar a esse Rosh Hodesh de pé, marchando rumo à eternidade para com Adonai. Amém?